Olá, turma, tudo bem? Vamos aqui iniciando mais uma aula do nosso módulo, né? A gente já está chegando aí à sexta aula, né? Daqui a pouco estamos terminando. Nas últimas aulas a gente veio trabalhando tudo que vimos sobre a parte de economia, né? Matemática financeira, já que esse é a nossa ideia dessas aulas agora. E nessa nossa aula de hoje a gente vai fazer aqui inicialmente como sempre fazemos, né? Fazemos um breve resumo do que foi falado e partimos então para o nosso desafio de hoje, tá? Nessa nossa aula, como eu já falei, é a sexta, tá? Uma aula a partir da agora do sexta aula, sétima, oitava e nona até a décima. São aulas um pouco mais rápidas, certo? E acaba sendo bem mais dinâmica, tá bom? Então, na última aula, a gente veio, né, com a proposta, né, da indagação, o que o dinheiro não compra, né? Fizemos um apanhado geral, né, discutimos sobre algumas situações do nosso dia a dia, né, que faz com que o dinheiro ele não esteja, né, trazendo 100% de tudo, né? Sabemos que é bom, é interessante, né? É legal estar com o dinheiro na mão, na conta, no bolso e tudo mais, mas não se faz 100% de sua valia, tá? Então a gente veio falando sobre, né, a reflexão que a gente teve aqui no início da aula sobre essa imagem, né? Discutimos um pouco sobre ela, né, sobre o que ela vem nos falar, o que ela vem nos dizer, tá? E até chegarmos à nossa atividade, né, mais lúdica, mas querendo ou não, sim, foi uma atividade que falava sobre aquela gincana, né, da caminhada do privilégio. Eu mostrei o vídeo para vocês, eu até consultei a gravação da aula, não saiu um áudio muito bom, por conta, né, que o áudio do próprio notebook, então não é tão bom, mas eu, como tinha colocado a legenda e expliquei para vocês o que o vídeo vinha trazer, então acabou sendo uma coisa pela outra, certo? Nessa dinâmica, nessa parte da aula, a gente viu o que os privilégios da sociedade, né? Seja o privilégio de classe social, seja o privilégio de raça, seja o privilégio de gênero, pode afetar na vida do cidadão, né? E isso condiz muito com a prática econômica que a pessoa vai desenvolver, né? Então a gente viu, e eu fiz aqui 3 indagações para vocês, né? Para deixar vocês pensarem, que é justamente essa questão, os sentimentos, né, que essa atividade despertou, né, do próprio vídeo que a gente viu, né. Só explicando bem rápido o vídeo, ele veio trazer algumas observações, né, saber, por exemplo, ele fazia algumas perguntas e cada pergunta feita as pessoas na verdade davam um passo à frente ou um passo atrás, né. Por exemplo, a primeira pergunta que foi feita é quem é que tinha um plano de saúde particular, né? Alguns caminharam à frente, outros ficaram no mesmo local. Quem se sentia seguro em caminhar no próprio bairro à noite, em qualquer horário também, e assim foi feito, né? Então a gente concluiu, né, nessa primeira indagação que nem todos tinham aquela segurança e tudo mais. A segunda indagação sobre a oportunidade de recurso à educação, saúde, segurança, habitação, emprego e lazer, né? O que realmente é necessário, né? Será que isso não seria o mínimo de cada um ter, né? Isso foi as indagações da nossa segunda pergunta. E no final, né, eu pedi para que vocês parassem um pouco, dessem uma olhada para o seu eu, né?
o seu dia a dia, o local onde você mora, o local onde você trabalha, para verificar se essas ideias, né, não seria distante, né, ou estava próximo da sua realidade. E a gente viu que, na verdade, essa questão dos privilégios, ela anda, né, lado a lado com o nosso dia a dia, né? Por muitos têm a oportunidade de ter um ganho a mais por conta de alguns privilégios, seja de família ou não, e outros já não têm esse bom grado, né? Falamos um pouco sobre o livro daquele escritor, né? O Michael Young, né? Que é o surgimento da meritocracia, onde nele ele fala, né, no livro dele, nessa obra que ele fez, ele fala sobre uma sociedade formada por cidadãos, né, que não são avaliados pelos seus méritos, né, que eles são avaliados somente pelos seus méritos, né, não dando importância a benefícios pessoais, né. Então essa obra é muito interessante e eu pedi até que vocês depois dessem uma olhada nela. Chegamos até o nosso slide, né? Nosso slide móvel, né? Que vimos para onde é que vão as riquezas, né? Distribuição da riqueza da população. A gente viu que que os 5 bilionários do Brasil, o valor que ele tem é referente a todo o ganho de metade da população brasileira, né? Então, 5 pessoas agregam 50% do ganho, né, mensal, diário, enfim, da população brasileira nas mãos de 5 pessoas. A gente viu, né, que o mundo ele gasta em 8 dias com guerras, né, o que poderia gastar em 12 anos com educação. A gente viu isso aí também, tá? A gente viu que nos Estados Unidos, por exemplo, né, 1 bilhão destinado à educação e 900 bilhões destinado ao armamento, né, à defesa, à guerra e tudo mais. A questão da riqueza ambiental, a gente verificou que necessitaria de 3 planetas para suprir o que é consumido pela população mundial, né? E a questão do trabalho sujo, que é a questão da escravidão, do trabalho forçado, do trabalho do tráfico de mulheres, do tráfico de crianças, né? Então a gente viu que não está longe da nossa realidade, não. Né? Assim, a gente viu que infelizmente isso é mais corriqueiro do que a gente imagina, tá? Então tudo isso foi visto na última aula e hoje a gente vai pôr em prática isso que a gente viu na aula passada, tá? Então a gente vai verificar nessa nossa aula de hoje algumas pessoas, né, que fazem a diferença, tá? Você vai ver que são pessoas comuns, pessoas normais, como eu, como você, certo? Que buscaram a diferença no mundo, certo? Foram atrás, procuraram, né? Então, assim, não se acomodaram. Eles realmente se propuseram a mudar o local onde eles vivem, o local onde eles trabalhavam, e assim mudou, consequentemente, uma parte da sociedade no geral, tá? Então a gente começa falando o seguinte, né? Se não podemos combater todas as desigualdades sociais ou problemas ambientais no mundo, pelo menos podemos nos inspirar em pessoas que usam seus talentos, suas decisões de consumo para reduzir os impactos desse problema. Já que eu não posso mudar o mundo, eu vou fazer pelo menos a minha parte. Mais ou menos isso que essa frase vem nos dizer. Então eu trouxe para você algumas pessoas, né, alguns tipos de, na verdade algumas personalidades, né, que resolveram, né, pôr em prática e realmente mudaram o mundo. Essa aqui, né, uma garota de 14 anos, inventa um purificador de água revolucionário. Olha o que fala sobre ela. Depois de ver garotas indianas tendo que beber água da piscina para matar a sede,
Carup, né, o nome dela, Deepika Carup, inventou, né, um purificador de água que funciona por meio da luz do sol. Com uma amostra de água suja exposta a óxido de titânio e óxido de zinco à luz solar, ela criou um sistema capaz de gerar radicais hidróxilo que reduzem consideravelmente a quantidade de coliformes fecais na água em algumas horas. A invenção lhe rendeu um prêmio de 25 mil dólares, que dá aí na faixa de uns 300 mil reais, um pouquinho menos, para desenvolver o produto criado no quintal de casa. Então ela realmente foi, né, a luta. É aquela coisa, né, gente? Ah, professor, é fácil falar de uma pessoa como essa, ela já é inteligente e tudo mais. Mas você vê, pensa o seguinte, a Índia, né, o país dela, é o país com a maior concentração de gente por metro quadrado. Então é um país que tem mais gente no mundo, é a Índia. Aí você imagina, se tem mais gente lá, com certeza a pobreza reina lá, né? É muito mais pobreza lá na Índia do que aqui no Brasil, pode ter certeza. O Brasil, na verdade, ele é para ser um país muito rico, uma das potências aí do meio do mundo, né? Mesmo que o Brasil com essa ruma de corrupção que tem, a gente ainda se encaixa aí no G10, G20 e tudo mais, né? As grandes potências, então imagina só se não tivesse essa tamanha corrupção que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, a gente não pode apagar os nossos méritos, os nossos sonhos, por conta do local onde a gente vive. Já pensou? Se ela fosse pensar nisso, né, ela ia fazer o quê? Beber água da piscina como as outras estavam bebendo. E infelizmente ia ser por isso como se passou por muito tempo, né? Vamos ver aqui o próximo. Vamos falar um pouco sobre esse rapaz aqui, ó. Ele fala o quê? Garoto de 13 anos cria impressora Braille feita com Lego, né? Para quem não sabe, gente, a impressora Braille é aquela impressora que faz os cadernozinhos para cegos, certo? Para a galera que tem deficiência visual. E o Lego é aquele joguinho de montar, acho que todo mundo já viu na escola, né? Que você pega um bloquinho, bota no outro e assim vai encaixando para montar um robozinho, um carrinho e tudo mais, certo? Ele diz o seguinte, ó, após questionar seus pais sobre como as pessoas cegas leem, Bonerjee resolveu pesquisar sobre o assunto e descobriu que cerca de 50 milhões de pessoas têm problema de visão em todo o planeta. E 90% delas vivem em países pobres. Por isso, a maioria não tem acesso à impressora Braille, que pode custar 2.000 euros a 50 mil euros, certo? Utilizando o kit de desenvolvimento Lego de 350 euros, e em um mês de trabalho intenso, o jovem construiu o primeiro protótipo do produto e abriu uma empresa que distribui unidades para instituições que atendem pessoas cegas em todo o mundo. Então, além dele criar por si só, né, por pensamento, ele com apenas 13 anos, né, ele ainda fez a boa ação, né, de espalhar essas ideias no mundo, né, para aquelas pessoas que realmente precisam. E aqui a gente chega, e a gente vai já pensar aqui um pouco, gente, eu acho que vocês não perceberam ainda, mas vamos já ver aqui, tá? Brasileira, essa aqui daqui do nosso país, lança movimento para aumentar a circulação de dinheiro e impulsionar negócios pretos, certo? A comunidade negra representa 56% dos brasileiros e 53% dos microempreendedores nacionais. Então, ó, mais da metade da população brasileira é negra, é preta, né? E 53% dessa população, certo? 53% dessa população consiste nos microempreendedores. É a população negra, né, que faz com que essa mobilização de negócios dê certo no Brasil. Mais 3 a cada 4 cidadãos dos 10% mais pobres no país são negros, né? Aí você vê, né, de 4 pessoas que você seleciona na rua, né, 3 são pobres e negros, certo?
Para mudar essa realidade, Nina Silva, de 37 anos, já é um pouco mais, bem mais velho do que os indianos lá, né? Fundou em 2017 o movimento Black Money, né? MBM, com o objetivo de fazer circular capital entre negros e gerar maior empoderamento nessa população. A ideia dela é o seguinte: o negro compra do negro, o negro vende para o negro, entendeu? Então isso faz com que o dinheiro, né, por mais que isso para algumas pessoas gere um pouco de polêmica, fica na mão daqueles que mais necessitam. É errado? Não é, certo? Mas assim, a partir de um movimento como esse, né, a gente começa a verificar, né, a gente começa a ver as grandes ideias se movendo, tá? Uma coisa que não sei se vocês perceberam, né, mas todas essas pessoas, né, tanto a mocinha lá do purificador, quanto o rapazinho aqui do Lego, quanto a brasileira do dinheiro da movimentação, de funcionar negócios, são pessoas de cor negra, são pessoas que vêm de um ambiente difícil, né? Pobre, complicada a vivência, né? Mas nenhum deles, né, se fez abalar por essa situação. Com certeza, essa mocinha da água, em algum momento, ela passou alguma dificuldade, né? Ela passou com certeza em alguma dificuldade, tá? Esse rapazinho aqui, esse questionamento dele não veio ao aleatório. Com certeza ele deve ter passado por alguma situação que o fez despertar essa informação, né? Essa curiosidade. E essa moça aqui, com certeza, ela não tomou essa medida drástica por nada, do nada. Ela com certeza viu que a população negra, que é a que mais morre, né? Que é a população que mais sofre, que é a população que mais pena com a pobreza, isso fez com que ela tomasse essa iniciativa. Então são pessoas que realmente colocaram em prática aquilo que elas não aceitavam, aquilo que elas não viam como certo, né? Então você que está me ouvindo, você que está em casa, que está na sua escola, no seu trabalho e vendo essa situação, empodere-se, né? Põe em prática, vá atrás, corra atrás dos seus sonhos, certo? Não precisa você ter uma faculdade, não precisa você ter um conhecimento tão grande para poder fazer a diferença. Comece fazendo a diferença dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro da sua família. E isso vai mobilizando, Daqui a pouco você está fazendo aí a mudança no mundo todo. Entenda que dificuldades vão vir, certo? Basta você saber como lidar com essas dificuldades. E aí chega a nossa pergunta de todo final de aula, né? Que agora a gente está aqui no começo, mas estamos encerrando essa parte do módulo. E você nessa história, né? Ao comprar produtos, contratar serviços e fortalecer negócios empreendidos por mulheres, por negros, pessoas da comunidade LGBTQIA+, pessoas idosas ou com deficiência, por exemplo, você e sua família fazem o dinheiro circular nesses grupos e ajudam a empoderar e incluir grupos marginalizados pela sociedade. Então, esses movimentos, que eu até listei aqui alguns, fazem com que você dê força, dê a motivação que essa galera, que esse pessoal aí dos movimentos, que a gente escuta falar, né, chamado de minoria, que na verdade não são, eles são a grande maioria da nossa população, a gente viu lá 53%, ajudam a essas pessoas a resolver, a trabalhar, a empoderar-se, a trazer a melhoria para esse movimento. Então, ó, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos, 7 movimentos, né? 7 iniciativas para você depois dar uma pesquisada, certo? Vai lá, dê uma olhada, pesquise sobre, tá certo? É interessante, é legal, tá? E isso faz com que a gente trabalhe a matemática financeira num grupo que já é marginalizado, num grupo que já é esquecido pela sociedade, né? Então, o primeiro movimento é o movimento Black Money,
Deixa eu acessar aqui o site deles aqui, gente. Que é o site daquela moça, né? Que a gente viu lá na imagem. Deixa eu só ver aqui se a internet vai carregar. Deu uma travadazinha aqui, pronto. Ó, 6 iniciativas, um povo, um só destino, né? Então, o movimento Black Money, gente, ele logo de início no site, ele vem fortalecer a comunidade preta em si, né? Como, né? Ele vem trazendo a questão da desigualdade, né? Na questão política. Olha aí, ó. Somos 56% da população. Somos 51% dos empreendedores. Somos 67% dos desempregados. E somos 24% do produto interno bruto. Então, gente, são movimentos que movimentam, né, que dão força ao Brasil, que trabalham com a matemática financeira todos os dias, dando força, dando movimento, tá? Então, o movimento Black Money tem essa ideia, né? Tem essa iniciativa, tá? Então, eu peço, se você puder, né, dê uma olhada lá, certo? Vão lá dar uma olhada no site. Movimento de ação direta, né? Que dá suporte administrativo, educacional e de comunicação e empreendimentos liderados por pessoas negras, tá? Só ver aqui se está tudo certo, tudo certinho. Então, esse movimento ele não vem somente dar empoderamento ou visibilidade a certo tipo de pessoal B ou C, né? Ela vem trabalhar com tudo, tá? A Preta UB, né? É rede aceleradora e incubadora de empreendedorismo negro, originada no Instituto Feira Preta. Depois vocês também dão uma olhada no site, eu vou aqui abrir para vocês darem também uma prestigiada no movimento deles, certo? Gente, e trabalhando a matemática financeira com essa iniciativa, o povo, né, das comunidades mais carentes, eles vêm, né, trazer para o Brasil, né, mais de 20% de iniciativa, certo, com o produto interno bruto, que é o PIB, né? E o PIB, ele é o que movimenta o Brasil, né? Então você veja só como que a sociedade, né, preta, a sociedade marginalizada, né, pela própria mídia e assim por diante, faz a diferença no nosso dia a dia, né? Tem outro Clube da Preta, né? Clube de compras de produtos de moda, e aí você vai ver muitos artigos afrodescendente, africano e tudo mais. Esse Clube da Preta aqui, gente, se eu não me engano, não sei se são eles, que tem um projeto muito interessante de resgatar mulheres que sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de mal, né, mais relevante, e colocá-las em atividade, elas no mercado de trabalho, tá? Então, isso não é só um movimento qualquer, entendeu? É algo mais específico. A Rede Mulher Empreendedora também, né, é a plataforma de apoio ao empreendedorismo feminino, que visa garantir independência financeira de decisão à mulher empreendedora sobre os seus negócios e suas vidas. O Micro Heimbau Brasil é um projeto que ajuda as pessoas, né, da LGBTQI, no caso agora, a mais também, a sair da pobreza, certo? Do descaso e ingressar essas pessoas, dar a essas pessoas a formação profissional. Dê uma olhada lá também nesse site, muito interessante. Aqui a gente tem o Mature Jobs, né? A plataforma que reúne oportunidade de trabalho, desenvolvimento social, capacitação profissional, network, isso para pessoas idosas, né? E experientes. Então você que está aqui no EJA, né, que são pessoas que pararam de estudar um tempo, estão querendo retornar ao mercado de trabalho. Esse site, gente, se você abrir aqui para vocês darem uma olhada,
Esse site é um site muito interessante, certo? É um site bastante interessante, porque nele, né, vocês irão ver ofertas de emprego, empresas, certo? Empresas que dão a ideia, né? Dão a oportunidade para as pessoas mais, vamos dizer assim, mais velhas, né? Mas eu não gosto de chamar de mais velho, mas é mais experientes, certo? Então, dê essa olhada lá no site, né? Dê uma visualizada lá no trabalho deles, certo? Então, é uma empresa séria, muito interessante, né? E a gente, para finalizar aqui esse rolê, né? Para essas empresas interessantes e muito legais, tem a rede empresarial de inclusão, né? Rede que reúne empresas e iniciativa para promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Essa aqui também é uma das mais interessantes, certo? Ela que só trabalha com pessoas com deficiência auditiva, visual, cadeirantes, qualquer tipo de deficiência, certo? Tem palestra, tem capacitação, tem movimentos, tem encontros, temos redes de inúmeras empresas que apoiam esse movimento, certo? A rede empresarial. Então, assim, tudo isso, gente, que eu trouxe para vocês na aula, nessa nossa aula de hoje, não é desfocando a nossa ideia. Qual era a nossa ideia do começo da aula? O que o dinheiro não compra. Né? Então a gente sabe que o dinheiro não compra o prestígio. O dinheiro não compra a, a, o caráter. O dinheiro não compra aquilo que você é no geral. Então, compre essa ideia. Compre essa ideia. Deem o valor, né? Deem como é que eu posso dizer? Deem um voto de confiança, certo? Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, isso aqui foi a nossa parte de encerramento dessa nossa aula de hoje, certo? A gente vai dar início também ainda agora, né? A nossa última, a última parte da nossa aula, do nosso primeiro módulo, certo? A gente vai ter aí mais 4 encontros, né? Para finalizar os módulos que a gente tem. E hoje, né, no nosso encerramento desse módulo, a gente vai ter o seguinte questionamento: qual é o verdadeiro custo do produto? Né? Quanto que realmente um produto custa? Né? Então, quando você vai comprar um pneu para sua bicicleta, um pneu para o seu carro, um pneu para sua moto, uma garrafa de água, será que aquele produto ele vai custar aquele verdadeiro valor, aquele valor lá específico, né? Então, a gente tem que ver e tem que saber aonde é que está investindo o nosso dinheiro, né? Já é algo tão suado, tão difícil, né? Então, a gente precisa ter atenção. Então, essa aqui, gente, é uma obra realista, tá? Isso aqui, ela é um artista que ele trabalha com material reciclado. Isso aqui é de verdade, tá? Essa imagem aqui é de um drone, é algo que foi batido de cima. O artista é o Vic Muniz, né? Na série o artista usa apenas materiais recicláveis, descartados no lixo, né? Para compor suas obras. O nome dessa obra é Lixo Extraordinário. Depois que vocês quiserem dar uma olhada, tem outras inúmeras. Eu já dei uma olhada lá no site dele. Você colocar Lixo Extraordinário, acho que é um dos primeiros sites que aparece, certo? Que é justamente encaminha você para ver as obras, tá certo? Desse artista. E é algo assim, né, encantador, né? Você vê aqui o cabelo com pneus, né? O corpo, as marcas, né? As manchas aqui, os detalhes, né? Feito com material estritamente do lixo, certo? Então a gente vai dar início ao nosso encontro de hoje para, né, a gente encerrar esse nosso primeiro módulo da nossa eletiva de matemática financeira, que tem a ideia, né, trazer para você o diferencial, né, do boleto tabolado. Então
A gente iniciou dando essas ideias iniciais para vocês, dando essas dicas, dando essas coisas que são prioritárias para a vida de qualquer pessoa. Então, neste encontro, vamos dialogar sobre os custos invisíveis dos produtos, tá? Os custos invisíveis dos produtos e que compramos, tá? Que vão muito além do preço exposto nas prateleiras das lojas ou sites de compra online, tá? E aí eu pergunto a vocês, vocês sabem quais são, né, o real preço dessa calça que você está vestindo, dessa garrafa d'água que eu estou bebendo, ou da água mesmo que está aqui dentro? Será que o preço é realmente aquele que a gente pagou? Né? Vamos já ver. E é importante, gente, nesse nosso encerramento desse módulo, falar sobre aquela parte que eu falei lá na primeira aula, né? Sobre os gastos e os ganhos, né? Hoje a gente trabalha muito com essa metodologia, com esse método, né? Será que a gente está ganhando mais, ou está gastando menos, ou está gastando mais, ou está ganhando menos? A gente tem que ver, tá? Então, o que eu trouxe para vocês nessa nossa aula de hoje é essas indagações, esses questionamentos, tá? Então, vamos aqui, ó. Quanto custa a sua calça jeans? Será que custa R$ 69,00 como você pagou, ou custa R$ 230,00 como você pagou? Será mesmo que esse valor da calça jeans? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Realmente é o que está aparecendo, tá tudo ok. Vamos para cá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu sempre fico com medo porque quando eu gravava a aula, eu tinha costumável gravar a aula todinha. Quando eu via ver, tava sem aparecer, né? Não tava gravando. E eu fico morrendo de medo. Então, vamos lá. Quanto custa suas calças jeans, né? Um dos tecidos mais consumidos no mundo é o jeans, né? Que foi surgido em 1792 na França e servia como material para a confecção de roupas para lavradores e marinheiros, tá? Em 1837, o tecido resistente, né, conquistou o alemão Levi Strauss, que transformou em uma versão confortável mais leve, porém durável, né? A gente sabe que uma calça jeans ela realmente dura muito, né? Era perfeito para os mineradores americanos, né? Já que eram bem resistentes, né? E duravam, não tinha tanto custo. A partir de 1860, a peça se popularizou e desde então nunca mais saiu de moda. Todo mundo tem uma calça jeans em casa. Seja ela azul, a clássica, né? Seja ela jeans branco, seja ela um jeans preto, seja o rasgadinho agora, né? Ou seja ela aquela cheia de buraco, que a gente vê bastante a meninada aí usando. Mas você tem ideia dos custos envolvidos naquela produção daquela calça? Né? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Se você pensou apenas no preço de sua calça, saiba que há muito mais custo do que um boleto nessa história, que começa muito antes de chegar até você. E aí eu preparei aquele slidezinho móvel que eu gosto tanto de apresentar para vocês, que sai bem didático, né? Aqui nossa calça jeans, né, pendurada aí na varanda de casa. E a gente vai começar por aqui. Veja. Custos financeiros. Vamos aqui. Imagine que o seu jeans tenha custado aproximadamente R$ 150. Ok? R$ 150 uma calça jeans boa, né? Boa, legal e tal. Se ele tivesse sido produzido em outro país, o imposto sobre a importação do produto representa 34,67 sobre o preço final. Então, a sua calça jeans que você comprou de 150, na verdade não foi 150, né? Quando foi produzida era na faixa de uns R$ 80, só que teve 34% de aumento. Então esse valor chegou na sua mão R$ 150. Coloque nessa conta os custos envolvidos pela remunerar pessoas e pagar pelos serviços realizados nas diferentes etapas de produção, desde a extração da matéria-prima, a confecção, no transporte, no armazenamento, até chegar às vendas no atacado ou no varejo, né? Para ter uma ideia da circulação de modo em que toda a cadeia produtiva. Então, esse valor aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês de 34,67%, ele é o valor geral, né? Ele é um valor que vem falando sobre
a importação, o armazenamento, a confecção, a obra-prima, a revenda, né? No atacado ou no varejo, dependendo da loja, certo? Então você já tem aí uma ideia mais ou menos de quanto é que vai ser. Custo ambiental. A gente sabe que hoje em dia, gente, a gente está trabalhando tentando o máximo reduzir os índices de CO2, né? Que é o gás carbônico na nossa atmosfera. Por exemplo, se você pega um pedaço de plástico, seja ele o mínimo possível, uma tampa de uma garrafa e joga ele no ambiente, ele demora mais de 1000 anos para se degradar. Então você pensa aí, você jogou uma tampa de garrafa hoje no chão. Essa tampa de garrafa vai passar a sua geração, a do seu filho, a do seu neto, a do seu bisneto, do seu tataraneto, do seu... Vai passar 1000 anos para uma tampa de garrafa se decompor. Até lá, meu amigo, é muito tempo, né? É muito tempo. Então, a produção de um único jeans depende de vários recursos, além do algodão. Não é só pegar o algodão e montar o jeans, não. Sabe que o jeans tem o elástico, o jeans tem o zíper, né, que não é de ferro, tem que na verdade é um metal, não sei se é o ferro mesmo. Temos o botão, enfim, a linha e aquela coisa toda. Só de água, ó, só de água são 10.850 litros por calça. Para você fazer uma calça jeans, queridos, não é 10.000 calças, não. É uma calça jeans, você usa 10.000 litros e 850 de água. 10.850 litros de água para uma calça. Combustível e eletricidade equivale a 4,5 kg de petróleo, sendo que 50% são consumidos na tecelagem, né, na forma de tecer o tecido, 40% na confecção e no transporte e na venda. Nessas atividades emitem gases equivalentes a 15 kg de CO2. Então, você pega aí um peso, você que vai para a academia, você pega um peso daquele de 15 kg. Aquele peso de 15 kg é o que você produz na sua calça jeans. Uma só. Uma só. Ah, professor, tem que no varal aqui tem 5 calça jeans. Quantas, né? 75 kg de CO2. Uma pessoa. Você pega essas pessoas e multiplica pela quantidade de calça jeans no mundo. Gente, é demais, né? É muito. É por isso que naquela pesquisa que eu falei para vocês na última aula, diz que é necessário ter 3 planetas para suprir a necessidade humana nos dias de hoje. 3 planetas terras para suprir a população, né? Então é muita coisa. Mas é óbvio que lá na pesquisa dizia que em 2030 o mundo vai viver, né, escassez de água. 2030, daqui a pouco, 7 anos, 8 anos de diferença daqui, né? 2030, mas é óbvio, né? Se uma calça jeans tu usa 10.000 litros de água, né? 10.000 litros de água. Então isso já dá para ver. E os custos sociais, né? A lista suja do trabalho escravo do governo brasileiro denunciou 4 fazendas de algodão e 7 confecções que exploravam 367 pessoas em 2014. 2014, estamos em 2022. Desde 2010, conforme a ONG Repórter Brasil, mais de 400 costureiros e costureiras foram encontrados em condições análogas, parecidas à de escravidão. A maioria dos casos ocorre em pequenas confecções terceirizadas em São Paulo. Das 132 marcas de roupa avaliadas no mercado na moda livre, né, nos aplicativos de moda, de 132, 38 já utilizaram mão de obra escrava. Isso representa aproximadamente 30% das marcas analisadas. Então, a marca de roupa que você está vestindo pode estar ligado ao trabalho escravo. Já pensou nisso? Já pensou? Na roupa que você utiliza pode vir na mão de uma criança que é escrava. Já pensou? Olha que reflexão pesada, né? Eu trago para vocês hoje. Olha só que reflexão. Será que realmente vale a pena, né? Ah, professor, mas eu não posso. O que eu posso fazer? A culpa não é minha, né? A culpa não é minha. Eu tenho culpa de ter comprado uma calça. Eu não sabia. Eu sei que você não sabia.
Porque se você souber, meu amigo, fique atento, tá? Mas olha que coisa absurda, né, gente? Que coisa absurda. Que coisa absurda. 34% é o valor que tem que ser pago. Esse valor é você que paga, tá? 15 kg de CO2. 10.850 litros de água por uma calça. Né? Trabalho escravo, 37 das marcas do que tem no mercado para vender, 37%, né? Na verdade, 38 dessas marcas. Será que você um dia não comprou uma marca? Você não está usando uma marca aí que está ligada ao trabalho escravo? A gente tem que parar e pensar um pouco, né? Tem que parar e pensar um pouco se a gente não está financiando, né, esse trabalho escravo, né? Então, quem paga o pato da produção? Antes de eu ler, né, nem li esse texto aqui, na verdade eu li, mas nem lembro. Mas eu vou dar aqui uma dica. Quem paga o pato é você, tá? Sou eu, é todo mundo. É uma dica só, tá? Então diz o seguinte, ó. Para reduzir os custos de produção e obter o lucro máximo nos seus produtos, muitas indústrias e empresas de diferentes setores não contabilizam os custos invisíveis, os impactos sociais, os impactos ambientais, os impactos financeiros em sua produção. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer que eles não contabilizam? Eles só fazem e não estão nem aí, meu amigo. Se vai poluir o rio Tietê, se vai acabar com a água no mundo, ó, nem aí, certo? Elas terceirizam esses impactos à sociedade. O que eu falei? Eles pensam, não, mas isso aqui não foi a gente que fez sozinho, não. Se eles estão comprando de mim é porque eles também têm culpa. Que acaba por absorver esses custos, os quais resultam em efeitos negativos como a poluição do ambiente, escassez de água, desigualdade de acesso a todos os cidadãos. Endividamento das famílias, entre outros, né? Em economia, chamamos isso, né, de externalidades negativas. Os custos não assumidos pelas empresas e que impactam diretamente em você, na sociedade. A produção de carros em escala, por exemplo, contribui para a poluição do ar e, consequentemente, para o desenvolvimento de doenças respiratórias na população. Esse efeito, não contabilizado nos custos da produção dos carros, é extremamente, né, é uma externalidade negativa. As externalidades negativas são benefícios sociais causados pela produção, como geração de emprego. Ele diz assim, se eu não produzo o carro, não tem emprego. Ah, mas o carro traz poluição no meio ambiente. Mas se eu não produzo, não tem emprego. E aí? Aí o que você vai querer? Você vai pensar, né, em não produzir o carro? Não, você quer seu emprego. Então ele usa as empresas usam dessa artimanha. Ó, se eu não fizer, eu sei que é ruim, mas se eu não fizer, não tem emprego. É um mal necessário, né? Eles dizem, né? Nesse sentido, vale a pena questionar o que seria uma produção ética e responsável. Não significa abrir mão do lucro, né? Não quer dizer que você não vai ter lucro, mas integrar as dimensões sociais e ambientais em todas as decisões de negócio, buscando contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O correto seria, eu sou uma empresa de carro. Os meus carros poluem o meio ambiente. O que eu tenho que fazer para reduzir esse custo? Plantar árvore. Né? Tenho projetos que ajudam na conservação do rio. Projetos que ajudam na conservação das plantas. Ter projetos, enfim. É isso. Tá? É isso. É você acabar de um jeito, mas melhorar de outro. E acaba se anulando. Certo? Então, isso que ainda não tem sido. Hoje em dia está mais comum, né? A gente vê os projetos sociais. Mas antigamente, e para a gente tirar, né, como proveito isso tudo, né? E aí, gente, eu trouxe para vocês aqui essas questõezinhas aqui, tá? Eu vou pedir para que vocês, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 9 questões, que vocês deem um pause, né? E escrevam
tá? E escrevam essas questões para responder depois, tá bom? Então ele diz o seguinte, ó, reúna-se com alguns colegas, junto, escolha um produto que eu utilize no seu dia a dia, né? Identifique exemplos de custos financeiros, ambientais e os sociais relacionados à sua produção. Preparem uma apresentação, isso se a gente tiver sem a aula, né? Mas isso eu vou deixar para vocês fazerem no caderno. Quero que você pegue um produto e analise o produto, né? O produto em si, a embalagem que ele usa, os acessórios que ele utiliza. De que elementos ou matérias-primas são feitas cada produto daquele, cada parte do produto, tá? Na outra, de onde vêm esses elementos? Que região do mundo produz? Como são extraídas da natureza? Quão distante é esse local, quantos quilômetros essas precisam percorrer até a fábrica? Onde o produto é fabricado? O que é necessário para fabricá-lo? Além de elementos extraídos da natureza, quanta água, energia, combustível são necessários na tua produção? Que função e profissão estão envolvidas na produção desse produto? Que tipo de talentos são necessários para produzir? Quantas pessoas são envolvidas na produção do transporte desse objeto? Como elas costumam ser remuneradas? Em que condições elas desempenham esse trabalho? Por onde e como é transportado quando sai da fábrica? Que combustível é utilizado? Onde esse produto foi comprado? Como ele chegou até o local? Quanto custou? Qual foi o meio de pagamento? Quantas horas de trabalho foram necessárias para comprá-lo? Quanto tempo dura esse produto? Em quanto tempo precisa ser descartado ou ser substituído? Então, quero que você pare, né, dá um pause aí na nossa gravação, escreva, né, esse questionamento no seu caderno e tente responder. Tá? Não tente não, responda. Pode utilizar a internet, pode utilizar sites de pesquisa, não tem problema nenhum. Certo? Pode colocar lá. Você pega um produto qualquer, gente, um celular, por exemplo, ou uma garrafa d'água, uma garrafa mineral, pronto, garrafa PET. Certo? Uma garrafa PET. Pesquisa, né? Não é algo de outro mundo não. Tá bom? Então eu vou pedir para que vocês façam isso. Fica como uma atividade para casa, tá? Essa atividade, ela consequentemente vai ajudá-los nas provas, né? Obviamente. E eu acho que por hoje é só, né? Esse é o nosso módulo, certo? Esse é o nosso módulo, é o módulo que a gente vem trabalhando há um tempo, certo? Esses são os direitos autorais, né? As pesquisas dos sites onde eu fiz essas pesquisas, não podia deixar de colocar. E é isso, tá? Coloquem aí, gente, escrevam, tá? Essas perguntas aqui, tá? Todas elas vocês podem encontrar na internet. Não precisa inventar não, né? Não coloca lá placa de titânio de última geração. Não precisa fazer isso não. Vão em materiais que vocês conhecem, tá? Coisas que vocês utilizam, como aqui na primeira coisa fala, né? No teu dia a dia, né? O que você usa no seu dia a dia? Garrafa PET eu acho que você tem, né? No dia a dia você consegue ver. Mas vão naquilo que é mais certo, tá bom? Aquilo que é mais certeza. Escreve, né? Cada pergunta vai escrevendo e vai respondendo numa folhazinha à parte, tá? Vai juntando as respostas, vai procurando esses questionamentos, tá? E quando você ficar findar, né, a última pergunta, né, que é essa última aqui, ó, quanto tempo dura esse produto e quanto tempo precisa ser descartado ou substituído, você junta essas informações, certo? Que cada um vai apresentar e tenta comparar, né? Se você tiver contato com o seu colega ou se não, né? Tenta comparar essas informações, esses questionamentos, tá? Tenta ver o que cada um respondeu, né? O que cada um falou, se realmente bate com o valor. Isso aqui, ó, essa outra aqui, cadê? Que horas? Pronto, essa aqui, ó. Quanto tempo, né? Quantas horas de trabalho foram necessárias para comprá-lo? Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer no seu trabalho,
certo? Se você trabalha até um valor, você vai lá naquele slide que eu passei nas últimas aulas e calcula quantas horas de trabalho você precisa trabalhar para poder comprar, adquirir esse produto, tá bom? Então por hoje é só. Fiquem bem, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima aula, beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais.